Vou colocar lá, hein? Se ferrou. Patrocínio, Shakespeare e Dona Denise. Eu fui lá. Se ferrou. Em cena. Então, silêncio. Atenção, dando seguimento à programação do Ferrou número 1. Com vocês, Tete Sotaquita. Opa! Bora, ferrou. Rio. Rio que não é Rio. Imagens. Essa cidade me atravessa. Caetano Veloso. Nada como uma viagem de avião, de preferência, para mostrar que as coisas mudam e que o mundo é pequeno. O confinamento me trouxe mais uma vez ao Rio de Janeiro, que, como diz a canção de Gilberto Gil, continua lindo e continua sendo o Rio de Janeiro. Se, quando cheguei para entrar na casa, pouco vi da cidade maravilhosa, agora que saí, tenho visto muito, ainda que pelas janelas do quarto e do carro. Mesmo a informação de que a disputa pelo narcotráfico tem transformado o Rio numa cidade violenta não ofuscou aos meus olhos as cores da paisagem da cidade. O entardecer em Ipanema é capaz de tornar relativa a qualquer estatística de violência ou simplesmente de mostrar que o Rio de Janeiro ainda é uma novela de Manuel Carlos e que pode ser mais uma. Claro que não é mentira o que rola na TV. Há sim assassinatos de meninos negros nos morros praticados por traficantes ou por grupos de extermínio. Sequestros na Zona Sul e na Barra, onde estão as classes média e alta. Corrupção policial e tráfico de drogas ilegais. Mas o Rio não é somente isso. Nenhuma cidade é somente suas desgraças. O Rio é o riso da Baía de Guanabara. Passear de carro pela cidade hoje faz-me lembrar de um episódio quando da minha primeira visita ao Rio de Janeiro, há 8 anos. Em uma tarde de sábado, tomei um táxi para ir de São Conrado ao Arpoador, onde estão aquelas famosas pedras cantadas por Cazuza. Antes de chegar às proximidades do Poço 9, pedi ao taxista que parasse. Para quem não sabe, um trecho da orla carioca é dividido em postos. Nas imediações do 9 ou quase no 9, reúne-se uma moçada bacana, composta de artistas descolados, gays e o povo da noite. Uma fauna parecida com a dos sábados no Porto da Barra, em Salvador. Naquele sábado, queria caminhar pela orla, molhar os pés na água gelada do mar, do rio, e ver o Hotel Marina se acender. À medida que caía a tarde, minha alma se enchia de luz como se eu fosse o Morro do Vidigal. Sentia vontade de abraçar a paisagem. Uma tarde no chão e atrás dos morros, resolvi tomar uma água de coco em uma das barracas. O sotaque do vendedor, que era chamado de Paraíba pelos fregueses, chamou a minha atenção. Não só isso, havia algo de familiar naquele rosto. Um retrato pálido na parede da minha memória. Antes de pedir o coco, perguntei se ele era baiano. Respondeu que sim, meio desconfiado. Perguntei de que lugar da Bahia ele vinha, e o rapaz quis saber por que eu estava querendo saber tanto sobre a sua procedência. Meio constrangido, respondi que era baiano também, e que tinha a impressão de que o conhecia de algum lugar daquele estado de espírito. Sim, a Bahia é um estado de espírito, nos 2 sentidos da frase. Não sei se o sotaque depois ao meu favor, mas a verdade é que ele, além de relaxar, confessou que também notava algo de familiar em meu rosto. Você é de Salvador? Insisti. O vendedor de cocos respondeu que nunca estivera em Salvador, que era de Alagoinhas e que há 15 anos vivia no Rio de Janeiro. O mundo é ou não é uma bola de gude? Se não, como explicar o fato de eu ter encontrado no Rio de Janeiro um cara que nasceu na mesma cidade em que nasci e que nunca esteve em Salvador? Depois de conversarmos um pouco, achei que havia estudado com ele no ginásio, mas o rapaz garantiu-me que jamais estudou na Escola Maria José Bastos, muito menos no Colégio Polivalente. Mas o importante é que tínhamos a certeza de que pelo menos havíamos nos vistos nos poucos anos em que moramos em Alagoinhas. Apesar da aparência cansada e das rugas em decorrência do sol, ele aparentava ter uns 27 anos de idade. Contou-me que tocou a Bahia pelo Rio para melhorar a sua vida e a de sua família. Tinha esperança de que estudaria e de que teria um bom emprego. Quando chegou à cidade, espessa, viu as esperanças amareladas. Sua tia, o único contato na cidade maravilhosa, morava, será que ainda mora? No Morro do Pavãozinho, em Copacabana, com seus 3 filhos. Empregada doméstica, ela não podia mantê-lo apenas estudando.
Naquele mesmo ano em que chegou ao Rio, o rapaz preferiu sair à procura de trabalho no mercado informal e voltar para Lagoinhas. Estava encantado com as ruas voando sobre outras ruas, com as muitas letras e com o Redentor que lindo. Trabalhou vendendo biscoitos nos semáforos, limpou o carro, em seguida acertou a barraca de cocos, onde trabalhava quando da minha primeira visita ao Rio. Despedi-me do vendedor com a promessa de que voltaria ao Rio em breve. Voltei. Hoje, já fora da casa, mas ainda pela janela do carro, vejo as dezenas de cidadãos que me acenam e cumprimentam, cada um com seu sorriso, seu sofrer, seu mistério. Se naquela primeira visita eu era um rosto na multidão, hoje sou o centro das atenções dos cariocas, por mais pedante que pareça essa afirmação. Ao que parece, venho dando certo. Melhorei minha vida e de minha família ao longo dos anos. Consegui isso graças aos estudos. E agora posso torná-los ainda melhores. Pude realizar o sonho que levou aquele vendedor a trocar Alagoinhas pelo Rio de Janeiro. Sim, todo sonho é sagrado e alimenta de horizontes o tempo acordado de viver, diz a canção mineira. Lembro daquele vendedor e penso nos milhares de nordestinos que perderam suas esperanças iniciais, que foram tragados pela massa de excluídos que carregam o país nas costas, mas que ainda conservam a dignidade nas voltas que o mundo dá. Quero crer que foi essa gente, sobretudo, que votou em mim. É um trecho do livro do Jean Willis, ainda lembro. Essa foi Conheci Jean pessoalmente na época aí, pô, como é que é? O mundo é muito pequeno, né? Ele era lá do DCE, da UERJ. Era um militante lá da UERJ. Ah, foi do Antes de ser Big Brother, antes de ser...